Olá, amores e amoras! Sejam bem-vindos a mais uma aula de português com a tia Edinha. E hoje nós vamos estudar os verbos impessoais. Ao estudarmos os verbos, aprendemos que eles se subdividem em duas categorias, pessoais e impessoais. Os verbos pessoais são aqueles que apresentam sujeito e concordam com eles em número e pessoa. Já os verbos impessoais não apresentam sujeito e ficam na terceira pessoa do singular. São impessoais os verbos que indicam fenômeno da natureza, o verbo haver no sentido de existir e os verbos haver e fazer indicando tempo decorrido. Vejamos alguns exemplos de verbos que indicam fenômeno da natureza. Choveu bastante no fim de semana, onde o verbo choveu está expressando o fenômeno da natureza. Amanheci indisposto. Neste caso, amanheci é quem indica fenômeno da natureza. Esfria muito no deserto à noite. Neste caso, esfria é o verbo que indica fenômeno da natureza. Naquela noite, trovejou bastante. Trovejou é o verbo que indica fenômeno da natureza. Lembrando que para manter a impessoalidade, quem tem que expressar fenômeno da natureza é o verbo, e não outras palavras que estejam presentes no período. Vamos analisar agora algumas frases onde o verbo haver apresentará o sentido de existir. Na primeira frase, nós temos não há espaço nesse armário. Na segunda frase, nós temos há milhares de pessoas na praça. Na terceira frase, nós temos há livros na sala. E na quarta frase, nós temos há pessoas no recinto. Podemos fazer duas observações. A primeira é que em todas as frases, o verbo haver está conjugado na terceira pessoa do singular, ou seja, flexiona-se como há. Isso é um pré-requisito para ele ser um verbo impessoal. E no segundo é que nós podemos entender cada uma dessas frases com o sentido de existir. Assim poderíamos ler: não existe espaço nesse armário. Existem milhares de pessoas na praça. Existem livros na sala. E existem pessoas no recinto. Vejamos agora alguns exemplos onde os verbos haver e fazer indicam ideia de tempo. No primeiro exemplo temos estou aqui há 10 minutos, onde o verbo haver indica tempo decorrido, o tempo que se passou desde que a pessoa está ali. No segundo exemplo, lemos você não vem aqui há muito tempo, onde esse há do verbo haver indica o tempo que se passou sem que você viesse aqui. No terceiro exemplo, lemos fez 10 anos que nos conhecemos, onde o fez dá a ideia de tempo que passou. E no último exemplo temos hoje faz um mês da quarentena, onde faz dá a ideia de que o tempo se passou, no caso, um mês. Resumindo, galerinha, podemos dizer que temos verbos impessoais quando esses verbos expressam fenômenos da natureza, sempre no sentido denotativo, ou seja, no sentido real, como por exemplo, chove muito, nevou ontem ou relampejou forte. Também, o verbo haver pode ser impessoal quando apresenta sentido de existir ou ocorrer, como por exemplo, havia flores no vaso. O verbo haver também pode ser impessoal nas indicações de tempo decorrido, como por exemplo, há anos moro aqui. Já o verbo fazer vai ser um verbo impessoal nas indicações de tempo decorrido, por exemplo, faz anos que estou aqui, como também nas indicações de tempo meteorológico, ou seja, nas indicações de clima, como por exemplo, faz frio nesta região. E aí, galerinha, aprendemos? Aprendemos não, tia. Revisamos. Sim, porque esse conteúdo já é bem conhecido de vocês. Mas não custa dar aquela injeçãozinha de ânimo para a gente não esquecer.
De qualquer forma, espero que vocês tenham feito as anotações. Se não fez, volta o vídeo para o início e anota tudo direitinho. Depois, lê o conteúdo do nosso livro e resolve as atividades, porque a melhor maneira de fixar o conteúdo é sempre através de exercício. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula. Um grande beijo para vocês e fui!